Governo. Sr. Ministro, este é o último Orçamento de Estado do seu Ministério. E, portanto, mais do que apresentar projetos para o futuro, interessaria também que o Sr. Ministro prestasse contas daquilo que fez ou deixou de fazer no âmbito do seu Ministério. E já não vou falar agora na questão do Fundo Português de Carbono, porque não seria má ideia o Sr. Ministro tirar 5 minutinhos para explicar ao Sr. Ministro das Finanças, que revelou uma ignorância em relação ao Fundo Português de Carbono, no debate da Generalidade, que foi atroz. E, Sr. Ministro, o que é preocupante é que quer a sua intervenção, quer a nota técnica explicativa, quer o próprio relatório do Orçamento de Estado, são uma mera repetição dos Orçamentos de Estado anteriores. Eu gostaria de chamar a atenção para a página 219 do relatório do Orçamento de Estado de 2008, página 219, e a página 246 do relatório do Orçamento de Estado de 2009. O último parágrafo é igual, Sr. Ministro. E o Sr. Ministro poderia responder: estariam iguais porque seria a continuação de políticas anteriores. Mas não, Sr. Ministro. O que se passa é que as anteriores políticas não foram executadas. E, portanto, este Orçamento de Estado é um sinal claro da inatividade e incapacidade do seu Ministério de executar políticas. Chama a atenção. Requalificação e desenvolvimento urbano, em 2008, taxa de execução menos 39%. Desenvolvimento comunitário e equipamento coletivos, menos 47%. Gestão de resíduos, menos 100%. Gastaram zero. Caracterização e monitorização ambiental, menos 68%. Minimização de incidências ambientais, menos 80,5%. Sistemas de melhoria de desempenho e qualificação, menos 46%. Gestão de ordenamento e bacias hidrográficas e zonas costeiras, menos 68,8%. Construção e reabilitação de infraestruturas hidráulicas, menos 100%. Voltaram a gastar zero. Isto são tudo verbas do PIDAC. É aquilo que nos permite, no último orçamento, verificar aquilo que foi a falta de execução, a incapacidade em realizar as políticas por parte do Sr. Ministro. E, portanto, a pergunta é: são os números do PIDAC, Sr. Ministro. Do PIDAC de 2008. São as taxas de execução de 2008 que nos é apresentado na proposta do Orçamento de Estado e, portanto, Sr. Ministro, são os números que o Governo forneceu, não sou eu que os estou a inventar. No programa 18 estamos a falar da medida 001, 003, 004, no programa 19 estamos a falar das medidas 002, 003, 004, 005, 006, 007. E, portanto, estamos no final do mandato. Sr. Ministro, o que é que havemos de acreditar agora? Porque é que agora que é sério? No último ano de mandato, por ser um ano eleitoral, a verdade é que o Governo do PS gosta de dizer, em relação ao Orçamento de Estado, que é um orçamento de verdade, que é um orçamento de rigor, que é um orçamento sem truques. Sr. Ministro, como é que explica a contabilização no Orçamento de Estado de quase 850 milhões de euros com a concessão de barragens, quando, desde logo, há dois concursos que não tiveram, ficaram desertos e, portanto, a minha pergunta seria: vão repetir esses concursos? E quando estes 850 milhões não passam de uma operação contabilística? É uma operação contabilística, desde logo, que é uma receita extraordinária. Antecipa taxas de utilização de domínio público hídrico. Por outro lado, supostamente, a EDP iria pagar 800 milhões, mas, desde logo, 400 milhões nunca entrarão nos cofres do Estado, porque ficam na EDP para pagar o déficit tarifário. E, portanto, nem uma coisa nem a outra estão contabilizadas. Ou seja, este déficit tarifário alguma vez esteve contabilizado no Orçamento de Estado? É claro que não. Mas, por falar em déficits tarifários, vamos falar um pouco do Grupo ADP. Reparei que na nota técnica, pela primeira vez, nos é explicado aquilo que são os investimentos que irão ser feitos pelo Grupo ADP. Desde logo, no que diz respeito àquilo que é a nota técnica, temos os 800 milhões de euros. Agora, o que é um facto é que os investimentos da ADP são feitos, em regra, recorrendo ao endividamento bancário. E estamos a falar em mais de 2.000 milhões de euros que neste momento já se devem à banca e que também não estão contabilizados no Orçamento de Estado e, portanto, evidentemente que aqui
também nós estamos perante, se quisermos, uma operação cosmética. Se se quer invocar os investimentos, então esse passivo também deveria estar no orçamento. Mas, por outro lado, há aqui um dado que é importante, que é a EDP. Na sua resposta à inspeção que o Tribunal de Contas realizou, disse que tinha sobre o Governo um crédito de mais de 50 milhões de euros, que desta altura deve estar em cerca de 60 milhões de euros, a título de déficit tarifário em matéria da água. A minha pergunta, Sr. Ministro, é muito simples. O Governo reconhece a existência deste déficit? Se reconhece, porque é que não está contabilizado? E, portanto, esta é uma questão que eu penso que merecia resposta, porque ou a EDP tem que corrigir os seus relatórios e contas, porque este crédito que a EDP invoca não existe, ou então o Governo deverá contabilizar no Orçamento de Estado esta dívida para com a EDP ou cerca de 60 milhões de euros, em números redondos. É certo que, quando falamos do Grupo ADP, eu tenho uma série de interrogações e que não deixo de as enunciar aqui. Nós estamos numa situação de crise financeira internacional, quando todos os investimentos se prevê que sejam feitos com recurso a crédito, enfim, vamos ver o que é que isso vai afetar esses mesmos investimentos. Gostaria de falar com tanta desenvoltura, de ter, no fundo, essa desenvoltura a falar de investimentos da empresa sem ter essas garantias totais. Em matéria de resíduos, Sr. Ministro, eu lamento, mas muito pouco tem vindo a ser feito. Desde logo, aquilo que eu me apercebo é que há, desde logo no PIDAC, a execução foi de zero em matéria de gestão de resíduos. Nós temos, em matéria de tarifária, absolutamente zero por parte deste Governo em termos de execução daquilo que o PERSU previa que viesse a ser executado. Vem neste último ano dizer que se vai repensar aquilo que será a atividade, ou penso eu, da regulação. Será que vamos ter uma verdadeira regulação na área de águas e de resíduos? Será que o IRAR vai ser uma verdadeira entidade reguladora? Gostaria de perceber um pouco o que é que significa aquela frase enigmática no relatório do Orçamento de Estado em matéria de regulação. Enfim, confesso que continuo sem entender. E já agora algumas perguntas que, aliás, já fiz, tive a ocasião, a semana passada, de fazer diretamente ao Governo. Em relação ao Plano Estratégico de Resíduos Hospitalares, que aparece como sendo uma prioridade neste Orçamento de Estado, o porta-voz dos SUS veio dizer que só em 2012 é que estes resíduos passariam a ser tratados em CIRVER. Bom, se a ideia é continuar até 2012 a incinerar estes resíduos, convinha que o Governo desse o exemplo, já que, do ponto de vista legislativo, a própria alteração das taxas que o Sr. Ministro mencionou em matéria de resíduos ia no sentido de incentivar que esses resíduos deixassem de ser incinerados e passassem a ser tratados de outra forma. O mesmo diria em relação a uma outra pergunta que já tivemos ocasião de fazer em relação àquilo que é a reciclagem de óleos usados, nomeadamente a matéria de biocombustíveis. Eu penso que uma das prioridades da reciclagem deveria ser, dos óleos, deveria ser encaminhá-los para a produção de biocombustíveis. Infelizmente, quando perguntámos em relação a um caso concreto, nomeadamente da Junta de Freguesia de Ericeira, ao Sr. Ministro, aquilo que nós constatámos foi um sacudir da água do capote, ou seja, as políticas ambientais não estão presentes nestas questões, nas questões energéticas e, portanto, lamentamos que assim seja. Mudando de assunto, novo aeroporto de Lisboa. Vai avançar a obra sem que esteja feita a avaliação ambiental? Qual é o ponto da situação, Sr. Ministro? Em relação àquilo que é a situação dos PDMs. A verdade é que, no Decreto-Lei 316 de 2007, o Governo, no seu preâmbulo, diz que o objetivo deste Decreto-Lei é evitar o recurso sistemático por parte das autarquias à figura da suspensão dos PDMs. Ora, já vamos em 27 suspensões de PDMs.
e temos uma lista de autarquias que já pediram mais do que uma vez a suspensão de PDM. O caso de Lisboa, Chamusca. Será que vamos continuar? O caso de Chamusca é explicável, estamos a falar do Xirver. Agora, vamos continuar a ter estas suspensões de PDM constantemente. E por último, e para não exceder em muito o meu tempo, a flexibilização da gestão de CREN, Sr. Ministro, não é senão a confissão por parte do Sr. Ministro da sua incapacidade em executar o CREN e do atraso real que o CREN neste momento tem, Sr. Ministro. Portanto, eu penso que seria dispensável o Sr. Ministro envergonhar-se aqui com a explicação que acabou por dar.